Apresenta-se neste contexto uma análise fundamentada sobre a relevância de 3 nutrientes essenciais para a manutenção da saúde musculoesquelética em indivíduos com idade superior a 60 anos. Tais substâncias, quando associadas à curcuma, demonstram potencial significativo para aprimorar a força dos membros inferiores, otimizar o equilíbrio corporal, atenuar processos inflamatórios e potencializar os efeitos terapêuticos desse composto natural. Com o avançar da idade, observa-se um declínio acelerado na massa muscular das pernas, fenômeno denominado sarcopenia, cuja progressão se acentua a partir da terceira década de vida, com perdas estimadas entre 3 e 8% por decênio, intensificando-se após os 60 anos. Contudo, evidências científicas indicam que a reversão desse quadro é viável mediante a oferta adequada de nutrientes específicos, os quais, além de favorecerem a regeneração muscular, amplificam os benefícios da curcuma. O envelhecimento traz consigo alterações fisiológicas muitas vezes imperceptíveis, mas de impacto profundo, como o enfraquecimento gradual dos músculos responsáveis pela locomoção. Embora a sarcopenia seja um termo técnico, sua manifestação prática é sentida de forma dolorosa pelos idosos, traduzindo-se em dificuldades para caminhar, levantar-se, subir escadas e na sensação persistente de que os membros inferiores perderam sua vitalidade original. No entanto, pesquisas recentes revelam um fato surpreendente: a recuperação da força muscular é possível, desde que se combinem os efeitos da cúrcuma com 3 vitaminas fundamentais para a função muscular. Durante anos, estudiosos observaram que a eficácia da curcuma, reconhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, variava consideravelmente entre os indivíduos. Enquanto alguns não apresentavam resposta alguma, outros experimentavam alívio expressivo, com melhora na mobilidade, redução da rigidez articular e recuperação mais rápida. A explicação para tal discrepância reside na necessidade de cofatores nutricionais que potencializem sua ação nos tecidos musculares. O primeiro e mais relevante desses cofatores é a vitamina D3, cuja função primordial consiste em ativar os mecanismos de contração muscular. Investigações conduzidas pela Universidade de Birmingham demonstraram que idosos com níveis adequados desse nutriente exibiam maior força nos quadríceps, velocidade de marcha superior e equilíbrio mais estável em comparação àqueles com deficiência. A magnitude dessa diferença era notável, equivalendo à disparidade entre uma pessoa que necessita de apoio para levantar-se e outra capaz de fazê-lo com total autonomia. A vitamina D3 regula a entrada de cálcio nas fibras musculares, garantindo que os movimentos sejam executados com precisão e vigor. Sua ausência compromete a eficiência motora, tornando cada ação mais lenta e extenuante. O aspecto mais intrigante, no entanto, reside na interação sinérgica entre a vitamina D3 e a curcuma. A curcumina, princípio ativo desse tempero, atua na redução da inflamação em nível celular, porém sua eficácia é multiplicada na presença desse nutriente. Estudos indicam que a ação anti-inflamatória da curcumina pode ser até 3 vezes mais intensa quando os níveis de vitamina D estão dentro da faixa ideal. Isso significa que indivíduos com deficiência desse nutriente podem não obter os benefícios esperados da curcuma, desperdiçando recursos e perdendo a oportunidade de reverter o enfraquecimento muscular. Uma revisão publicada no Journal of Information Research destacou que a vitamina D atua como uma chave molecular, facilitando o acesso da curcumina aos receptores responsáveis pela modulação da inflamação em músculos e articulações. A analogia mais adequada seria a de uma fechadura. A curcumina representa a mão que gira a maçaneta, mas é a vitamina D que permite a abertura da porta. Quando ambos os elementos estão presentes simultaneamente, a redução da inflamação ocorre de maneira mais rápida, a recuperação muscular é acelerada e a mobilidade é aprimorada de forma perceptível. Contudo, estima-se que cerca de 70% dos idosos acima de 60 anos apresentem deficiência de vitamina D, especialmente aqueles com menor exposição solar ou residentes em regiões com baixa incidência de luz natural. Consequentemente, a maioria dessa população não usufrui plenamente dos efeitos terapêuticos da curcuma, uma vez que o organismo carece do nutriente necessário para ativar a curcumina. As implicações dessa carência são graves: aumento do risco de quedas, aceleração da perda muscular, deterioração do equilíbrio e comprometimento da transmissão nervosa para os membros inferiores. Todavia, a reposição dos níveis adequados de vitamina D produz resultados notáveis, com relatos de idosos que descrevem uma sensação de revitalização nas pernas, retorno da força, diminuição da rigidez e alívio da fadiga crônica.
O segundo nutriente de destaque é a vitamina B12, responsável pela integridade dos impulsos nervosos que controlam os membros inferiores. Enquanto a vitamina D fortalece as fibras musculares, a B12 assegura que os sinais elétricos enviados pelo cérebro sejam transmitidos com clareza e rapidez. Sua deficiência resulta em sintomas como formigamento, dormência, tremores e a sensação de que as pernas não oferecem o suporte necessário. Além disso, a capacidade da curcumina de neutralizar o estresse oxidativo nos nervos é significativamente ampliada quando os níveis de B12 estão equilibrados. A curcumina protege os neurônios contra danos, mas a vitamina B12 atua na reparação da bainha de mielina, estrutura que isola as fibras nervosas, tornando a combinação extremamente eficaz no combate ao declínio neurológico associado ao envelhecimento. Pesquisas divulgadas na revista Neurology Today apontam a deficiência de B12 como uma das causas mais subestimadas de fraqueza nas pernas em idosos, cujos sintomas são frequentemente confundidos com artrite ou atribuídos ao processo natural de envelhecimento. No entanto, a suplementação desse nutriente pode promover melhoras significativas em poucas semanas, e quando associada à cúrcuma, a redução da inflamação nervosa ocorre de maneira mais acelerada, conferindo maior confiança e coordenação ao caminhar. Por fim, destaca-se a vitamina C, cujo papel central reside na manutenção dos tecidos conjuntivos que envolvem músculos, tendões, ligamentos e vasos sanguíneos. A ausência de uma estrutura conectiva robusta compromete a estabilidade dos membros inferiores, independentemente da força muscular. Além disso, esse nutriente otimiza a absorção da curcuma e intensifica a ação da curcumina ao reduzir o estresse oxidativo no sistema digestório. Pode-se comparar a cúrcuma a um medicamento potente que necessita de uma via desobstruída para alcançar a corrente sanguínea, e a vitamina C desempenha exatamente essa função, permitindo que uma quantidade maior de curcumina exerça seus efeitos terapêuticos. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition demonstrou que idosos com níveis elevados de vitamina C apresentavam maior força de preensão, melhor desempenho funcional das pernas e mobilidade superior em relação àqueles com deficiência. Quando combinada à cúrcuma, essa vitamina contribui para a redução da dor muscular, aceleração da cicatrização tecidual e aumento da resistência física, possibilitando que os idosos mantenham uma vida ativa por mais tempo. A associação entre as vitaminas D3, B12 e C com a cúrcuma constitui, portanto, uma estratégia altamente eficaz para a recuperação da saúde musculoesquelética. Individualmente, cada nutriente desempenha funções específicas, mas, em conjunto, criam um ambiente propício para a regeneração muscular, reparação nervosa e controle inflamatório. Essa sinergia oferece aos idosos uma oportunidade concreta de reconquistar a força e a vitalidade que muitos consideravam perdidas de forma irreversível. Após os 60 anos, não se trata de mera especulação ou modismo passageiro, mas de uma fundamentação biológica respaldada por evidências científicas sólidas e reiteradamente confirmadas. Os estudos demonstram, de forma inequívoca, que a debilidade muscular associada ao envelhecimento não constitui um processo irreversível. Pelo contrário, a musculatura pode recuperar sua vitalidade de maneira mais célere do que se supõe, não por meio de intervenções complexas, mas pela ação sinérgica de nutrientes essenciais, cuja eficácia é potencializada quando combinados conforme os mecanismos naturais do organismo. Ao fornecer ao corpo esses compostos fundamentais, oferece-se às pernas a possibilidade de readquirir a capacidade de sustentar o indivíduo com segurança, vigor e confiança ao longo dos anos subsequentes. Contudo, ao aprofundar a compreensão sobre como indivíduos nessa faixa etária podem restaurar a força dos membros inferiores, torna-se imperativo confrontar uma das verdades mais negligenciadas na saúde contemporânea. O corpo humano não opera exclusivamente por meio da musculatura. Os membros inferiores não são movidos apenas pela força física, mas por um sistema infinitamente mais delicado, frágil e determinante, o sistema nervoso. Quando os nervos começam a enfraquecer, a desacelerar ou a apresentar falhas na transmissão de impulsos, as pernas perdem progressivamente sua coordenação, estabilidade e potência. Nesse contexto, a vitamina B12 emerge não como um mero suplemento, mas como um elemento vital para a integridade do sistema nervoso, atuando como a força motriz por trás de cada movimento executado. Cada vez que um indivíduo se levanta de uma cadeira, ergue o pé ou tenta subir um degrau, o cérebro envia milhões de sinais elétricos através da medula espinhal, percorrendo os nervos até alcançar a musculatura das pernas.
No entanto, a realidade científica revela um dado alarmante. Quando os níveis de vitamina B12 estão reduzidos, esses sinais perdem intensidade, assemelhando-se a uma frequência de rádio enfraquecida, incapaz de atingir seu destino com precisão. O resultado manifesta-se nos sintomas relatados diariamente por milhões de idosos: pernas pesadas, formigamento, dormência, tremores, instabilidade e a angustiante sensação de que os membros inferiores não respondem como antes. Pesquisas conduzidas pela Harvard Medical School indicam que cerca de 20% dos indivíduos com mais de 60 anos apresentam deficiência clínica de B12, enquanto até 43% exibem níveis limítrofes, que comprometem silenciosamente a função nervosa ao longo dos anos. Muitos desses indivíduos caminham sem perceber que seu sistema nervoso está gradativamente perdendo a capacidade de se comunicar com o corpo. O aspecto mais preocupante reside no fato de que tais sintomas são frequentemente atribuídos erroneamente a condições como artrite, ao processo natural de envelhecimento ou à perda muscular, quando, na verdade, os nervos estão em estado de carência nutricional. A vitamina B12 desempenha um papel crucial na produção de mielina, a bainha protetora que envolve os nervos, funcionando como um isolante em cabos elétricos. Sem essa proteção, os nervos começam a apresentar falhas na transmissão de sinais, resultando em respostas musculares mais lentas e menos eficientes. O equilíbrio torna-se instável, os idosos passam a tropeçar com maior frequência, e eventualmente as pernas parecem desconectadas do corpo, como se não mais obedecessem aos comandos cerebrais. Contudo, a ação da B12 não se limita à proteção dos nervos. Ela também os energiza, potencializa a produção de neurotransmissores, acelera os reflexos e aprimora a coordenação motora. É nesse ponto que a relação entre a vitamina B12 e a cúrcuma assume uma dimensão extraordinária. Pesquisadores da Universidade de Maryland demonstraram que a curcumina, composto ativo da cúrcuma, reduz a inflamação neural e protege as células nervosas contra a degeneração. No entanto, seu efeito é potencializado quando os níveis de B12 estão adequados no organismo. Enquanto a curcumina atua como um extintor de incêndios combatendo a inflamação, a B12 funciona como um agente reparador, reforçando as vias neurais para que operem em sua capacidade máxima. Juntas, essas substâncias criam um ambiente no qual a inflamação é controlada, a reparação nervosa é estimulada e a força muscular é recuperada em um intervalo de tempo surpreendentemente curto. Muitos idosos consomem cúrcuma na expectativa de aliviar dores ou rigidez articular, porém, sem níveis suficientes de B12, os resultados são limitados e insatisfatórios. A razão reside no fato de que a curcumina não consegue proteger adequadamente um nervo em processo de degeneração por deficiência de B12. Por essa razão, médicos têm enfatizado a necessidade de corrigir os níveis dessa vitamina não apenas para preservar a integridade nervosa, mas também para desbloquear todo o potencial terapêutico da cúrcuma. Um estudo inovador publicado na revista Neurology Today revelou que idosos que normalizaram seus níveis de B12 apresentaram melhorias significativas no equilíbrio, na velocidade da marcha e na força dos membros inferiores em poucas semanas. Quando a cúrcuma foi incorporada ao tratamento, os marcadores inflamatórios diminuíram de forma mais acelerada, e a velocidade de condução nervosa, ou seja, a rapidez com que os sinais elétricos percorrem os nervos, aumentou consideravelmente. Em termos práticos, os nervos passaram a transmitir impulsos com maior eficiência, as pernas responderam com mais agilidade e a mobilidade foi substancialmente aprimorada. A questão que se impõe então é: por que tantos idosos desenvolvem deficiência de B12? A resposta reside em alterações fisiológicas que ocorrem no estômago. Após os 60 anos, a produção de ácido clorídrico diminui, dificultando a absorção da vitamina a partir dos alimentos. Mesmo que a dieta inclua ovos, carnes ou laticínios, o organismo pode não ser capaz de extrair quantidades suficientes de B12 para suprir suas necessidades. Dessa forma, a deficiência instala-se de maneira insidiosa, muitas vezes antes mesmo que os sintomas se manifestem. E quando estes surgem, não se apresentam onde se esperaria. Manifestam-se nas pernas, nos pés e no equilíbrio. Idosos descrevem a sensação como se caminhassem sobre almofadas, esponjas ou membros que não lhes pertencem mais. No entanto, uma vez restaurados os níveis de B12, a transformação pode ser notável. A dormência regride, o formigamento diminui, os reflexos se tornam mais precisos e as pernas voltam a responder aos comandos cerebrais. Com o auxílio da cúrcuma na redução da inflamação que danifica os nervos, a recuperação torna-se ainda mais evidente.
Um ensaio clínico de grande relevância conduzido pela Universidade de Oxford demonstrou que a correção da deficiência de B12 reduziu a atrofia cerebral em até 30%, melhorou a comunicação neural e aprimorou a mobilidade em idosos. Esses resultados confirmam uma verdade fundamental: a B12 não é apenas uma vitamina, mas um combustível neurológico. Sem ela, o cérebro e as pernas não conseguem estabelecer uma comunicação eficiente. Com ela, o sistema nervoso torna-se mais robusto, ágil e resiliente. Quando associada à curcuma, os nervos sofrem menos estresse oxidativo, mantendo-se saudáveis por mais tempo e funcionando com maior eficiência. Para os idosos que buscam reconstruir a força das pernas, esse aspecto é mais relevante do que qualquer outro, pois a força muscular não depende unicamente de exercícios ou levantamento de pesos, mas da restauração da conexão entre o cérebro e o corpo. Trata-se de assegurar que o sistema nervoso transmita sinais com precisão, garantindo que cada fibra muscular receba o estímulo necessário no momento exato em que é demandado. Sem níveis adequados de B12, mesmo os músculos mais desenvolvidos permanecerão enfraquecidos, e os melhores programas de exercícios mostrar-se-ão ineficazes. Com a B12, no entanto, as pernas readquirem a capacidade de exibir uma força que muitos julgavam perdida para sempre. Eis, portanto, a verdade incontestável. A combinação de vitamina B12 e curcuma constitui uma das ferramentas mais subestimadas à disposição dos idosos para a recuperação da mobilidade. A B12 nutre os nervos, enquanto a cúrcuma os protege. A B12 fortalece os sinais elétricos, e a cúrcuma reduz a inflamação que os retarda. Juntas, essas substâncias abrem caminho para pernas mais fortes, equilíbrio aprimorado, reflexos mais rápidos e maior autonomia. Assim, ao discutir a reconstrução da força muscular, que é hora de reconstruir, de regenerar, de resistir, e quando associado à curcuma, esse sinal se amplifica, transformando-se em um mecanismo de restauração sistêmica. A vitamina C não apenas estimula a síntese de colágeno, mas também atua como um catalisador para a ação anti-inflamatória da curcumina, potencializando seus efeitos em níveis celulares. Estudos recentes demonstram que a combinação desses dois compostos reduz significativamente a degradação da cartilagem, um dos principais fatores responsáveis pela rigidez articular e pela perda progressiva de mobilidade em idosos. Além disso, a vitamina C desempenha um papel crucial na modulação do estresse oxidativo, um processo que, quando descontrolado, acelera o envelhecimento muscular e articular. A presença de radicais livres em excesso danifica as fibras musculares, enfraquece os tendões e compromete a integridade dos vasos sanguíneos, criando um ciclo vicioso de degeneração e inflamação. A deficiência de vitamina C, no entanto, não se manifesta apenas em sintomas óbvios como escorbuto. Em idosos, ela se apresenta de forma insidiosa: fadiga persistente, cicatrização lenta de feridas, dores articulares difusas e uma sensação generalizada de fraqueza. Muitos atribuem esses sinais ao envelhecimento natural sem perceber que estão diante de um quadro reversível. A reposição adequada desse nutriente, especialmente quando combinada com a curcuma, pode reverter parte desses danos, restaurando não apenas a mobilidade, mas também a qualidade de vida. Pesquisas indicam que idosos que suplementam vitamina C em doses adequadas apresentam menor incidência de quedas, maior velocidade de marcha e uma redução significativa na percepção de dor crônica. Por fim, é fundamental destacar que a eficácia dessa combinação depende não apenas da ingestão isolada desses nutrientes, mas também de sua biodisponibilidade. A curcuma, como mencionado, possui baixa absorção intestinal, mas a vitamina C, além de potencializar sua absorção, também protege a curcumina da degradação prematura no trato digestivo. Da mesma forma, a presença de compostos como a piperina, encontrada na pimenta do reino, pode aumentar ainda mais a absorção da curcumina, criando um efeito sinérgico triplo. Assim, a estratégia ideal para idosos que buscam recuperar a força e a mobilidade não se limita ao consumo passivo de suplementos, mas envolve uma abordagem integrada, que considera a interação entre nutrientes, a qualidade da dieta e o estado geral de saúde. A ciência, portanto, não deixa dúvidas. A vitamina C não é apenas um coadjuvante na manutenção da saúde, mas um protagonista na reconstrução da mobilidade após os 60 anos. Quando associada à curcuma, ela se torna parte de uma solução comprovada, capaz de reverter processos degenerativos, restaurar a funcionalidade dos tecidos e devolver aos idosos a confiança em seus próprios movimentos.
Ignorar esse conhecimento é privar-se de uma ferramenta poderosa, cuja eficácia é respaldada por décadas de pesquisa e por resultados tangíveis na vida de milhares de pessoas. A escolha, em última análise, é entre aceitar a deterioração como inevitável ou agir com base no que a ciência já demonstrou ser possível, e atua como um comando biológico para a reconstrução estrutural do organismo. Orienta as articulações a restabelecerem sua estabilidade mecânica, induz os vasos sanguíneos a reforçarem sua integridade vascular e estimula os tecidos musculares a iniciarem processos regenerativos. Cada sinalização desencadeada representa um passo concreto em direção à recuperação funcional, fundamentado em mecanismos fisiológicos precisos e respaldado por evidências empíricas que comprovam sua capacidade de reverter padrões de degeneração. A intervenção, portanto, não se limita a mitigar sintomas, mas sim a promover uma reestruturação orgânica sistemática, alinhada aos princípios da biologia regenerativa.